Olá, estudantes! Eu sou o professor Pedro Henrique de Linguagens aqui do Pré-ENEM Legal e vamos continuar resolvendo as questões da prova de linguagens do ano de 2024 aqui com vocês, hoje resolvendo a questão 8. Vamos lá. Essa é uma questão complicada, mas nem tão complicada. Por quê? Normalmente eu nunca vou recomendar que você comece ou foque nas questões de interpretação de poemas, porque elas tendem a ser um pouquinho mais difíceis. Nesse caso, como que eu sei que é um poema, professor? Primeiro, pela estrutura. Eu posso ver aqui que ela não é em parágrafos, e sim em versos e estrofes. Além do mais, é do Vinícius de Moraes, tá? Aqui tá a nossa fonte. Então é um poema modernista. Então, além de ser um poema, ele é um pouquinho mais complexo, porque o modernismo tem esse objetivo de quebrar com os padrões, né? Então vai ter umas diferenças. Mas vamos ler o poema, depois o enunciado e resolver a questão. Certinho? Aqui no slide pra gente ler. Feijoada à minha moda. Amiga Helena Sangirardi, conforme um dia prometi, onde confesso que esqueci, embora perdoe tão tarde, melhor do que nunca este poeta, segundo manda boa ética, envia-lhe a receita poética de sua feijoada completa. Em atenção ao adiantado, da hora em que abrimos o olho, o feijão deve, já catado, nos esperar feliz de molho. Uma vez cozido o feijão, umas 4 horas, fogo médio, nós, bocejando o nosso tédio, nós chegaremos ao fogão. De carne seca suculenta, gordos paios, nédio toucinho, nunca orelhas de bacurrinho, que a tornam em excesso opulenta. Enquanto ao lado, em fogo brando, desmiliguando-se de gozo, deve também se estar fritando o torresminho delicioso, em cuja gordura, de resto, melhor gordura nunca houve, deve depois fringir a couve. Picada em fogo alegre e presto. Dever cumprido. Nunca é vã a palavra de um poeta, jamais. Abraça em brilhante savarã o seu Vinícius de Moraes. Então a gente vai ter aqui uma brincadeira que ele faz com a receita de uma feijoada, mas que muito parece uma receita de um poema, né? Parece uma linguagem metalinguística falando sobre a questão literária. Vamos ver o que a questão pede. Apesar de haver marcas formais de carta e receita, carta porque ele endereça a uma pessoa e receita porque parece uma receita culinária de feijoada, a característica que define esse texto como poema, então ele quer saber o que torna esse texto um poema, principalmente é ou a. Nomeação de um interlocutor, será que o poema ele é poema porque eu falo quem vai receber essa mensagem? Letra B, manifestação de intimidade. Interessante, de fato, os poemas eles tendem a ser mais intimistas. Porém, eu posso ter num diário, por exemplo, uma intimidade manifestada. E isso não torna o diário um poema. Então, não necessariamente um poema ele precisa manifestar uma intimidade e não necessariamente todos os textos que manifestam intimidade são poemas. Não é a característica que define esse texto como um poema. Letra C, descrição de procedimentos. Não, pessoal, se eu for descrever procedimentos, ele mais vai ser uma descrição ou uma injunção, não necessariamente um poema. Utilização de uma linguagem expressiva. Olha que interessante, a gente vai lembrar, por exemplo, que uma das características do poema é a utilização de figuras de linguagem, como a metáfora, por exemplo, e várias outras criações de sentido. Faz bastante sentido essa alternativa. Letra E, a apresentação de ingredientes culinários. Não, pessoal, obviamente, não é apresentar os ingredientes que vai tornar esse texto um poema. Resposta correta é a letra D. Fácil, né? Espero que você tenha entendido. Eu sou o professor Pedro e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!